Shalom ao seu coração, que a paz do Senhor, a paz bendita de nosso Senhor seja sobre a sua vida neste dia, neste momento tão especial. Todos sejam muito bem-vindos aí no nosso canal Facebook, e eu queria que você pudesse compartilhar isso aí com seus amigos, porque nós queremos ter aqui um momento com a palavra de Deus. Todas essas manhãs temos denominado Manhã com Deus, e temos aqui aprendido um pouquinho mais da palavra do Senhor. Não estou aqui querendo dizer que eu estou na posição superior, mas eu estou aprendendo junto com vocês. Amém? Aline, Alexandro, muito bom dia a todos. Silas, bom dia. Érica, bom dia. Fabrício, Dercy, todos meus amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos, tomando aquele café, tomando aquele chocolate, que nós possamos ter aqui um momento de estudo da palavra do Senhor. Vamos junto, hein? Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse, capítulo de número 17. Olha para você ver, até a semana que vem a gente vai concluir o livro de Apocalipse. Vamos concluir e vamos ter aí um entendimento maior a respeito desse livro tão, extraordinário. Para alguns parece enigmático, para alguns parece que um livro que não tem sentido, mas para nós que estudamos à luz do Espírito Santo do Senhor, nós somos aí com certeza instruídos a respeito das coisas que hão de acontecer. Sejam muito bem-vindos a todos, vão chegando, vamos compartilhando aí, e eu queria falar com você a respeito dessa palavra, tá bom? Tentando começar um pouquinho mais cedo aqui, para você receber essa live aí, receber essa palavra, e ir trabalhar aí com essa revelação tão extraordinária, tá bom? Vamos falar então sobre Apocalipse capítulo 17, estamos falando da linha que vai traçar o final de Apocalipse. Estamos falando agora de um paralelo no Apocalipse, uma subdivisão no Apocalipse, que vai traçar ali a destruição do falso profeta, da besta, da meretriz, vai traçar ali a destruição do anticristo. Todos esses serão destruídos no final. E agora, nesses capítulos, isso já vai se tornando um pouquinho mais claro. Então eu queria que você, em nome de Jesus, sentisse aí bem à vontade para pegar a sua Bíblia, sentisse aí bem à vontade para estudarmos um pouquinho isso já de manhã. Beleza? Sai não. Se você aguentar uns 20 minutinhos aqui, nós vamos falar sobre a revelação que está no livro de Apocalipse, capítulo 17. Todos os dias de manhã nós estamos aí pegando um pouquinho de revelação para nós, beleza? Louvado seja Deus. Vamos lá? Apocalipse 17 vai dizer assim: e veio um dos 7 anjos, estamos falando de 7 anjos que estão derramando as 7 taças. As 7 taças, elas estão cheias, é como um vaso. Você sabe, é como um vaso, mas ele está cheio. Se ele virar, ele vai derramar. Derramar o que, pastor? Vai derramar a ira do Senhor. A ira do Senhor que por muitos séculos e milênios ficou reservada para esse dia. O dia em que certamente vai ser destruído Satanás, o anticristo, a besta e a meretriz. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem aqui, mostrar-te-ei o juízo. Aqui o juízo, ele não está misturado com misericórdia, porque muitas vezes na Bíblia nós vamos ver que há um juízo de Deus, e o juízo de Deus está misturado com misericórdia, ou seja, Deus traz um juízo, mas Deus traz um juízo para que esse juízo seja revertido em misericórdia. Agora nós vamos ver que o juízo não está mais misturado com misericórdia, mas o juízo de fato é a ira do Senhor contra
o pecado e a sua origem. O juízo da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Muitas águas, muitas pessoas. Começa a enxergar na sua mente muitas pessoas. Começa a entender que essas muitas pessoas está sendo especificada aqui como muitas águas, tá bom? E esta prostituta está sentada no meio dessas muitas águas. Pastor, quem é então que a Bíblia está querendo retratar-se a prostituta? Queridos, a Bíblia ela vai falar algumas vezes com a tipologia, sabe, do casamento, sabe, o relacionamento que tem que ser de fidelidade de um homem para com a mulher. E Deus ele vai se enquadrar, sabe, nessa figura, ou seja, ele vai se relacionar com o povo de Israel como sendo a sua mulher. E ele é o marido. E ele se mantém fiel em todos, sabe, as suas determinações. Por isso você vai ver lá no Antigo Testamento, e o Senhor tinha pressa de cumprir a promessa dele, a promessa que fez aos seus pais. Então a promessa que o Senhor fez aos seus pais. Então o Senhor tinha pressa de cumprir a promessa que fez aos seus pais. Detalhe, o Senhor está na figura de marido, e a Israel na figura de esposa. Então ele precisa cumprir as suas promessas. No Novo Testamento nós vamos ver a mesma tipologia. Agora Jesus, ele é o noivo. E o noivo, ele foi preparar lugar, ele foi cumprir a sua parte, e a noiva tem que cumprir a sua parte. Então nós vamos ver uma tipologia de casamento, de família. E nesta mesma tipologia, agora o Apocalipse vai traçar essa linha, e também no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver que algumas vezes, sabe, é relacionado o pecado do homem com a prostituição, principalmente quando se fala com politeísmo. Quando se fala do politeísmo, muitos deuses, sabe, idolatria, quando se fala disso, é traçado uma linha de prostituição. Ou seja, para entendimento quando você fala assim, eu ter vários deuses, é a mesma coisa de você se prostituir com várias mulheres. Cheira diante das narinas do Senhor como pecado de prostituição ou de adultério, está entendendo? Então quem é esta que se assenta em meio à multidão de águas, sabe, aquele mar de águas? Quem é esta que se assenta? Quer dizer, em meio a muitas pessoas está assentada uma meretriz, uma, sabe, prostituta. Quem é essa? Então, à medida que nós formos lendo aqui hoje, você vai entender. Você tem uma mente inteligente e uma mente estudiosa, você vai entender facinho. Versículo 2 vai dizer assim: com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Uma a qual, com o vinho que ela bebeu, embebedou muitas, sabe, na terra, sabe, embebedou muitos habitantes da terra. Está falando de uma igreja que é muito numerosa. Está falando talvez da maior, sabe, denominação do mundo. Está falando talvez da maior igreja do mundo. Ela está sendo representada no mundo inteiro. Não está falando de uma igreja regional, sabe? Ela está falando de uma igreja que ela está representada em todos os continentes. Não é uma igreja que, é uma igreja que só tem ali no jardim tal. É uma igreja que só tem ali no bairro tal. Não, está falando de uma igreja que ela é abrangente. Beleza? Versículos de número 3 vai dizer assim: e assim ele levou-me em espírito para o deserto, e vi a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Aqui nós precisamos explicar alguma coisinha aqui que é importante você entender, tá bom? Não fuja dessa live aí, então não saia, senão você vai simplesmente ter a tua mente confundida. Então pega o entendimento até o fim. Queridos, aqui está falando de 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças. Mais para frente vai falar
dessas 7 cabeças como 7 montanhas, montes. Qual sede está em meio a 7 montes? Existe uma sede de uma igreja mundial, ou seja, de uma igreja universal, que ela está em meio a 7 colinas, a 7 montes. Muito bem, está falando disso. A mulher estava vestida de púrpura, escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo um cálice de ouro na sua mão e cheio de abominações e imundícias da sua fornicação. A tipologia fornicação, pecado, ou seja, usando a tipologia aí do relacionamento extraconjugal, está se falando então do pecado dessa meretriz, tá bom? Nós precisamos entender aí que quando se fala das 7 cabeças, está falando aí no versículo 9, olha para você ver, fica bem claro, bem claro. E aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está assentada, está instalada. Está falando de Roma. Está falando de Roma, onde está instalado, não é, esta mulher, que é tida aqui no Apocalipse como meretriz, tá bom? Então é importante você entender isso, que as 7 cabeças simbolizam o lugar onde está instalada a sede, e ela está representada em todo o mundo. Não está falando de uma igreja que é só territorial, mas ela é mundial, ela se alastra por todos os continentes e por todas as épocas, tá bom? Outra coisa que é importante você entender aqui é que ela fala, sabe, sobre os 10 chifres. 10 chifres fala de governo, chifres vai falar, vai tipificar, sabe, reis. Então esses 10 reis ou governos, eles vão tipificar aqui, mais no final a gente cita um pouquinho mais isso, no versículo 12 vai dizer assim: e os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas receberam poder como reis por 1 hora com a besta. Então aqui só para ilustrar, por isso que eu digo, não sai, permanece, porque aqui é uma coxa de retalhos se unindo, se juntando. Se você foge do entendimento, você vai ficar boiando. Quando aqui o texto vai dizer, no versículo de número 17, vamos ler aqui novamente, vai falar com relação a 10 chifres, 12, né? 10 chifres que tu viste são 10 reis, 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Então lembra que eu falei para você lá no Apocalipse 13 ainda, 13, estava falando de 2 bestas que elas saem, sabe, do mar. Essas 2 bestas simbolizam, uma simboliza o poder religioso, o poder religioso que vai dar poder à besta, que vai apresentar a besta. O poder religioso de um líder mundial que vai, sabe, a nível mundial, sabe, conclamar a todos que tenham atenção para esse líder. Ele quem vai colocar a equidade sobre a terra. Este vai apresentar a besta. Está falando de um líder. Então existe o poder religioso e o poder político. Tá bom? Quando fala dos 10 reis, dos quais reinaram pouco tempo, e esses estavam sentados sobre a besta, está falando que esses estavam com a besta. Quando o poder religioso der o poder, sabe, político, a este homem que se levantará, chamado Anticristo, este que será encarnado o próprio Satanás, quando este vir, este vai levar com ele, nos 3 primeiros anos, vai levar com eles 10 reis, que são denominados os 10 melhores e maiores reis sobre a terra. Sabe? E esses 10 reis, se você olhar na televisão, no jornal, de vez em quando tem a reunião, sabe, dos 10 países mais poderosos, ou desses países, ou de outros países mesmo, vai sair os 10 reis mais poderosos do planeta, e esses estarão com a besta. Ela vai carregar esses, mas vai carregar por pouco tempo,
por pouco tempo. Se você entender, você vai perceber que o tempo da besta, o tempo do anticristo é pequeno. O tempo do anticristo são 3 anos e meio, que ele vai reinar com paz na terra, uma suposta paz, que na realidade é falsa paz, e ele vai então manifestar o próprio Satanás ali nos outros 3 anos e meio. Então ele tem 7 anos. Então o período dele é pequeno, e esse período é o período que ele vai arrastar ali os 10, reis. Aqui a Bíblia está falando, 10 chifres, tá bom? 7 cabeças está falando de colinas dos quais aponta para Roma, e também o Império de Roma, e aí também retrata com relação às 10 cabeças. São 10 poderes muito, significantes do mundo, que serão arrastados junto com a besta por um pouco de tempo, e esses com certeza serão destruídos. Aqui eu abro aspas para você também entender uma coisa. É muito importante você olhar para o teu país e ver um líder. Não estou falando de política, eu estou falando, de contexto histórico bíblico, tá bom? É muito importante nesses dias, nos últimos dias, você olhar para o líder da tua nação, seja ele quem for. Ele precisa olhar para Israel com olhos bons. Ele precisa ser apaixonado por Israel. Ele precisa, ter uma aliança com Israel. Hoje, a nossa nação tem uma aliança com Israel. Hoje tem. Fala de Israel, tem abertura para entrar em Israel. Então é muito importante isso. Por quê, pastor? Porque certamente quem se levantar contra Israel, esses estarão culminados com o poder da besta. Então Israel é certamente aí a ponta do iceberg. Então tudo que nós vamos falar do fim está culminando com relação a tudo aquilo que será conspirado contra Israel. Então é muito importante a nossa nação ter uma aliança com Israel. Muito bem, queridos, falado isso, aqui no versículo 4 vai dizer que essa mulher, voltando lá para o versículo 4, vai dizer que essa mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas, pérola. Esta está adornada com tudo de mais rico da terra. Ela ostenta muito poder, porque dinheiro é poder, ouro é poder. Você está entendendo? Então ela está adornada com isso. À sua volta está muito ouro, muito poder, muito dinheiro. Então é isso que está falando. Eu estou falando de uma meretriz, de uma, igreja que é chamada na Bíblia como meretriz, como apóstata, como, é uma igreja que o Senhor destruirá. Você está entendendo? E ela é adornada com muito ouro. Então tome muito cuidado, queridos. Muito cuidado na interpretação que você faz. Mas você precisa entender que esta igreja tem origem há milhares de anos atrás. Esta igreja já existe. Esta igreja, ela já impera, ela já está embebedando com o seu vinho milhares e milhares de pessoas. Agora eu não estou dizendo somente de uma igreja, porque aquilo que você vê transvestido de uma igreja, e ela declara o seu amor a Jesus, ela fala que ama Jesus, mas de fato não ama. Você precisa analisar que não estou falando só de uma igreja, porque às vezes alguém pode formular uma opinião dizendo assim: então é uma igreja, entendi, não é? Como diz lá a escolinha do professor Raimundo, lá, captei a vossa mensagem. Ei, peraí, antes de você captar a mensagem, entenda uma coisa, que não está falando só de uma denominação, mas está falando de uma denominação que conseguiu embebedar milhares de outras pessoas e influenciar com a bebida da sua prostituição. Está entendendo? Esse ouro, essa riqueza que está adornada, ela tem milhares, de denominações por aí que foram embebedadas por ela. Talvez não perceberam, mas foram embebedadas por ela. Então, quando você falar, captei a vossa mensagem, não está falando só de uma denominação, mas está falando de milhares de denominações que se embebedaram com o vinho da prostituição dessa meretriz. Uau! Você está entendendo como é profundo o Apocalipse? Meu Deus! Vamos lá então
Nós estamos ainda no versículo 4, definindo aí quem é a meretriz. Já falamos das 7 cabeças, que são 7 colunas, das quais está instalado o poder de Roma, o império de Roma, não é? Já falamos dos 10 chifres, que são 10 reis que vão dar poder aí, vão caminhar com a besta pelo período da grande tribulação. Já falamos aí no versículo 5 com relação a esta meretriz que vem, e no período da grande tribulação, não é? Quando ela estiver com a besta, neste período ela terá, olha o versículo 5, ela terá escrito, assim como você vai ter escrito aí, sabe, você é de Deus, você é filho do exército do Senhor nosso Deus. Agora, da mesma forma, estará escrito na testa daqueles que foram embebedados pelo vinho dessa meretriz, estará escrito assim: mistério, Babilônia grande, mãe das prostitutas e abominações da terra. Sabe como que o Apocalipse chama as igrejas que não cumprem o seu propósito? Chama de abominação, chama de prostituta. Olha para você ver, chama de abominação. Terá o seu nome escrito na testa, mãe das prostitutas e abominações. Olha para você ver como que é sério. Por isso que a igreja, nós vamos terminar hoje falando da igreja verdadeira, calma aí, mais uma vez nós vamos falar desta igreja, como é importante sermos a igreja verdadeira. Se você está comigo, então, entenda aí, no versículo 8 vai dizer assim, está comigo? Compartilhou esse vídeo já? Se você botar o dedo aqui, se você botar o dedo aqui, você vai compartilhar já, isso não vai te custar nada, e outras pessoas vão ser abençoadas, beleza? Faz isso, compartilha aí, para outras pessoas serem abençoadas, e eu quero te agradecer por estar comigo aqui agora, por você estar, sabe, me aguentando aí falando sobre o Apocalipse. Essa semana, para a semana que vem, nós terminamos o Apocalipse, tá bom? O versículo 8 diz: a besta que viste era e não é, subirá do abismo sem fundo, e a ira e a perdição, e aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro, da vida, desde a fundação do mundo. Queridos, está falando aqui que a besta, a meretriz e a perdição, com todos aqueles que não têm o seu nome inscrito no livro da vida. Certamente aqueles que foram contaminados pela besta e receberam o nome, o selo da besta na testa. Você precisa entender que esse período que vai iniciar, nós estamos vivendo o princípio das dores, ou seja, como olhar para a mulher que ela vai ter neném, e quando ela começa a sentir dores de parto, significa que o neném vai nascer. Então estamos vivendo as dores de parto, os princípios das dores. Então é momento da igreja se voltar para o Senhor, amém? Versículo 10 vai dizer: e há 7 reis, 5 caíram, e um e o outro ainda não é vindo. Quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. Você vai ver que em meio a essas colinas, um reinou pouco tempo, a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º, e é dos 7, vai à perdição. Você precisa ver que nesse império que reina sobre as colinas, existe um que era, mas não foi, porque ele era, mas ele renunciou, e ele não foi. Então não são 7, mas acabaram sendo 8, mas só 7 reinaram, dos reis que estão sobre as 7 colinas. Por quê? Porque dos 8, um renunciou, e ele não reinou, mas ele renunciou. Então por isso que aqui o texto vai dizer, eram 8, mas acabaram sendo 7, e este 7 é o último, e este vai à perdição. Você pegou? Então, queridos, você com certeza está conseguindo fechar aí a coxa de retalhos,
Por isso que é importante você aí estar unido a esse pensamento. E eu vou lá para o versículo 12 agora. Versículo 12 fala dos 10 chifres, recapitulando. Os 10 chifres fala do quê? Fala dos 10 reis, que darão poder à besta, e esses reinarão por um tempo com a besta, mas logo cairão com a besta, porque o poder da besta será por um curto espaço de tempo, 7 anos. Você lembra disso? E também fala no versículo 13 assim: esses têm uma somente, darão seu poder e força à besta, comprovando aquilo que eu falei para você ainda há pouco, comprovando de que uma besta que vai subir do mar, essa é o poder religioso, e a outra é o poder político, que darão poder à besta. Muito bem, em questão de concluirmos esta fala hoje do capítulo 17, como estamos estudando de Apocalipse, no versículo 14, aqui vai se abrir o entendimento para nós concluirmos hoje. Olha para você ver: esses guerrearão contra o Cordeiro. Todos esses, quem? Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, que é a meretriz, que é a igreja falsa. Irmão, a igreja verdadeira, ela milita para o Senhor. Toda a igreja falsa, que ela está embebedada com o vinho da grande meretriz, que é a prostituta, que é a abominável, todas as igrejas que não cumprem o propósito do Senhor, que estão adornadas com as riquezas desse mundo, deixa eu dizer para você, estas serão destruídas. Serão destruídas, porque as mesmas se levantam, consciente ou inconscientemente, se levantam contra o Cordeiro. Olha para você ver isso. No versículo 14 diz assim: estes guerrearão contra o Cordeiro. Irmãos, existe uma guerra travada contra o Cordeiro. Satanás, ele sabe o que significou a cruz. Ele sabe que na cruz, Jesus Cristo arrastou toda a igreja com ele. Ele sabe que na cruz ele foi derrotado. Por isso ele vai se levantar contra o Cordeiro. Qual o Cordeiro? O Cordeiro que venceu. O Cordeiro que esteve morto, mas ele reviveu. Esse Cordeiro é o Cordeiro que Satanás, a besta, a meretriz, o falso profeta, o anticristo, e o próprio Satanás se levantará contra ele, porque Satanás quer destruir ao Cordeiro, mas o Cordeiro já venceu. O Cordeiro venceu, ele arrastou na cruz a vitória sobre toda a igreja. O Cordeiro venceu. Hoje nós somos mais do que vencedores pela vitória que o Cordeiro obteve. Ele é vitorioso, nós somos vitoriosos. Mas Satanás, o anticristo, o falso profeta, a meretriz se levantarão contra o Cordeiro. Agora grava isso na sua cabeça. Codifica isso na sua cabeça. Somos vencedores, nós somos vencedores. A igreja do Senhor é vencedora. A igreja verdadeira é vencedora. A igreja é vencedora. Não é Covid, de destruição. Fecha a igreja, abre a igreja 15%, 50%. A igreja verdadeira é vitoriosa. Ela não pode se prostrar, ela não pode se fechar, ela não pode se considerar derrotada. A igreja verdadeira, ela é vitoriosa. Desde a cruz. A cruz é sinal de vitória para nós. Quantos pegaram isso? Estou no versículo 14. No versículo 14 vai dizer que guerrearão. Quem guerrearão? Irmãos, é só interpretar. Quem guerreará contra o Cordeiro? Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Mas quem é essa grande Babilônia? É a meretriz, está assentada sobre as colinas e dará poder ao anticristo. Detalhe: e a todos aqueles que esta meretriz influenciou, embebedou. Nós estamos lendo hoje, e o termo aqui é usado como, embebedar com o vinho da sua prostituição. Todas aquelas pessoas que esse governo religioso embebedar, o sistema embebedar, esses também se prostituírem, certamente serão destruídos pelo Cordeiro. Olha aí, a segunda coisa que eu quero que você entenda está aí ainda, e diz assim, o Cordeiro que venceu, na cruz ele resgata a igreja. E aí vai falar assim, a respeito, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis.
Queridos, aqui a Bíblia dá, aqui o Apocalipse dá, sabe, uma supremacia ao nome do Senhor. Já quando olhamos lá para Filipenses 2, nós vamos ver que o Senhor o exaltou e o deu um nome que está acima de todo nome. Nós vamos ver em Mateus capítulo 28, na grande comissão, de que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Está falando de Jesus, o seu nome, no nome de Jesus há poder, nesse nome há poder, no sangue de Jesus há poder. Quando você pronuncia o nome de Jesus, inevitavelmente no reino espiritual existe uma manifestação de poder, power. Está falando de dínamos, de aquilo que pode destruir todas as obras de Satanás. É só o poder do nome de Jesus que destrói toda a fortaleza do inferno. Você entende isso? Recebe isso para o teu entendimento. O Apocalipse está dizendo que aqueles que guerrearão contra o Cordeiro, esses se levantarão contra o nome que está acima de todos os reis. Em terceiro lugar, apenas nesse versículo, você vai ver que aqui é completada a vitória dos santos. Aqui é manifestada a vitória dos santos. E eu concluo dizendo para você assim, a igreja verdadeira. João, o Apocalipse revela a João, o Espírito Santo revela a João uma magnitude da igreja verdadeira absoluta, como ninguém pode ter, sabe, dúvida. Olha como que ele diz, sabe, e eles serão chamados. Quem? A igreja verdadeira. Eles serão os chamados à salvação, glória a Deus. Mas eles serão também os escolhidos, glória a Deus. E muitos aí podem falar, eu sou chamado para ser a igreja verdadeira, eu sou escolhido para ser a igreja verdadeira, glória a Deus. Mas aqui eu vou lhe mostrar qual é a igreja verdadeira. Olha para você ver o detalhe que o Apocalipse dá, que o Espírito Santo dá, para você entender qual é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira não é aquela que se batiza e vai para bagunça. A igreja verdadeira não é aquela que se batiza e ela está embebedada com o vinho das prostituições da grande meretriz. A igreja verdadeira é aquela que ela é chamada, ela é escolhida, ela tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas o versículo 14 diz assim, ela é os fiéis, ela é a fiel igreja que permanece unida ao propósito, ao mandamento do Senhor até o final. Por isso que o Apocalipse diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna que está reservada para os seus. Ramasto, Rabastu e Bralá Marabachou. Deixa eu dizer para você, a igreja verdadeira é a igreja chamada, é a igreja que tem o seu nome escrito no livro da vida, e é a igreja que ela permanece fiel até o final. Ela é perseguida, ela é muitas das vezes caluniada, ela não é entendida, jogam pedra nela, mas ela permanece firme até o final. Você faz parte de qual igreja? Você faz parte da meretriz que está se embebedando com os vinhos das prostituições? Você faz parte da igreja que ela pode tudo? Pastor, não tem problema. Pastor, nada a ver, só uma bebidinha, só, sabe, uma saidinha. Você faz parte de qual igreja? Aquela igreja que se contaminou com a meretriz? Ou você faz parte da igreja verdadeira? Arai, brastuitou, bralai, ramastoro, bralabarras. Você faz parte de qual igreja? Qual igreja? O Espírito Santo está comigo, glória a Deus. Senhor, eu quero abençoar a todos os meus amados e queridos irmãos. Estamos encerrando, Senhor, o estudo do capítulo 17, e mais uma vez o triunfo, a vitória vai ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que está vivo, ao Cordeiro que vive para todo sempre, e ao Cordeiro que destruirá a Satanás, ao anticristo, ao falso profeta, e a meretriz, e a igreja babilônica, e a igreja que se contaminou e que contaminou a muitos. O Cordeiro destruirá esses. Senhor, mas aqueles que tiverem o seu nome chamado, escrito no livro da vida, escolhido para a salvação, e estes permanecerem fiel até o final, estes terão parte na vida eterna. Por isso eu te agradeço por fazer parte, e te agradeço pela vida de todos os meus amados e queridos irmãos, e que a bênção, o amor do Senhor
seja sobre toda a igreja agora e sempre. Que Deus te abençoe. Fica com essa presença aí. Que Deus esteja contigo. Um ótimo dia, uma ótima semana. Shalom.